Bem, é um prazer novamente, retomar a palavra e agora para a gente tratar desse tema tão importante, os perigos que existem para o direito nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo de desconstrução, é um tempo que falta honra à tradição, falta zelo para com a herança cultural que constituiu o Ocidente e me parece uma autofagia, ou como alguns diziam sempre ilustrativamente, é como se alguém estivesse cortando o galho em que está sentado. Então, toda essa ação é autodestrutiva, não fará bem à sociedade, não fará bem àqueles que estão a pleitear essa desconstrução que está em marcha. Nós lembramos que no passado, os grandes juristas, particularmente aqueles que atravessaram a Antiguidade, a Idade Média e os primórdios da Idade Moderna, eles sustentaram uma coisa muito importante, que existe um direito natural, ou seja, existe um direito que ele não é decorrente da vontade de um legislador, de um constituinte, de um juiz. Ele não é um direito posto por alguém que detém o poder, ele é pressuposto. É um direito baseado na natureza humana, e é da natureza humana que vem o senso de justiça, que vem os princípios éticos. Assim como existem princípios no conhecimento especulativo, como o princípio da causalidade, o princípio da não contradição, existem princípios éticos também inegociáveis. Por exemplo, não haveria conhecimento se eu extinguisse o princípio da não contradição, que diz que uma coisa não pode ser ela e o que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Negar um princípio desse intuitivo é negar a própria racionalidade, é pôr a razão contra si mesma. Não haveria nada que eu pudesse falar, tudo que eu fosse falar na pretensão de que fosse verdade, eu não poderia sustentar como o oposto ao que eu estou dizendo, sendo a mentira, porque eu negaria essa ideia evidente de que uma coisa não pode ser ela e o que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Da mesma forma, a causalidade, não há como a gente explicar o movimento, a gente relacionar eventos que estão no fluxo da história ou mesmo da natureza, sem a gente identificar que alguma coisa desencadeou um efeito. Princípios como o da causalidade, princípios como o da não contradição, eles não são objetos de discussão. Eles são aquilo que possibilita que haja a discussão. Não haveria discussão se nós não os reconhecêssemos de modo precedente. Por exemplo, houve um filósofo chamado Hume que negava a ideia de causalidade. Mas ele próprio, na medida em que estabelecia o seu pensamento, ele obviamente teria que estabelecer uma causa para aquilo que ele estava dizendo. Ele teria que pressupor a causalidade enquanto ele falava. Ele dizia que as coisas que nós atribuímos à causalidade são apenas hábitos psicológicos. Eu vejo todo dia uma coisa acontecer depois da outra, e aí a minha mente viciada faz uma relação de causalidade. Mas aí vem a pergunta, quem causou esse hábito psicológico? Eu preciso recorrer de novo à causalidade. Então não há como a gente pensar sem a gente pressupor causalidade, princípio da não contradição, até a verdade, na sua conceituação clássica, como adequação do pensamento à realidade. Se eu digo que uma cadeira é preta, isso é verdadeiro se ela de fato for preta. Muitos tentaram mudar esse conceito de verdade a outros conceitos alternativos, mas eu não tenho como fugir desse conceito. Qualquer outro conceito que eu vier a dar de verdade, eu vou perguntar à pessoa, e quando é que esse seu conceito é verdadeiro? Ela vai dizer, quando corresponder a isso que eu acabei de definir. Então ela volta para ele de novo, ela regressa para ele de novo. Então tem certas coisas que são auto-evidentes. A nossa razão especulativa, que pensa o mundo da natureza, que pensa as questões matemáticas, ela tem princípios a priori, que são a condição de toda a racionalidade, de todo discurso, de toda conversa lógica. E há princípios éticos, de semelhante modo, sem os quais não há diálogo ético. Por exemplo, se eu estou conversando com qualquer pessoa acerca de um assunto moral e ético, ela tem que sustentar um compromisso com a verdade. Senão, para que ela está querendo discutir comigo?
ainda que ela diga assim, não acredito em ética nenhuma, ela precisa ter o compromisso de estar dizendo a verdade para mim, um compromisso de fidelidade, de lealdade, de que não está me enganando, de que está falando com sinceridade. Então não há como a gente escapar de certos princípios éticos, que também são condição de um discurso ético racional, plausível. Então os da Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Antiga e início da Idade Moderna sustentavam que há um direito que não depende da vontade daqueles que detêm o poder. É um direito pressuposto, um direito natural, baseado na natureza humana. Por exemplo, todos nós somos sociáveis, faz parte da nossa natureza humana a sociabilidade. Se nós não tivéssemos um compromisso de lealdade aos contratos que assinamos, ou de honrar as promessas que fazemos, nós não poderíamos satisfazer a nossa sociabilidade. Nós não poderíamos viver em conjunto, se enganando mutuamente, de forma permanente. Então, a nossa natureza social, né, que requer de nós, para aperfeiçoamento de relações solidárias, presume o nosso compromisso com a lealdade, com a veracidade, com a honra dos contratos, das promessas. Nós não poderíamos jamais sustentar que o vício nas drogas pudesse ser alguma coisa eticamente positiva se isso danifica a nossa racionalidade. Ainda que alguém diga, eu faço a opção pelas drogas por meio da minha liberdade. Se alguém dissesse isso, eu perguntaria a ele, mas você não diminui a sua liberdade na medida em que você usa as drogas? Então, na verdade, a pessoa estaria requerendo um direito de fazer uso da sua liberdade para as drogas, ignorando que com o passar do tempo, viciada em droga, ela estaria menos capaz de fazer outras decisões, de agir de modo racional. Então existe um direito, existe um direito básico, um direito que independe da nossa vontade, que é pressuposto, que é princípio regulador do direito posto. Isso foi sustentado na Antiguidade, isso foi sustentado na Idade Média, Os reformadores protestantes também sustentaram. Nas Institutas Calvino diz que os pagãos, eles, em razão da queda, estiveram incapacitados de entender plenamente as coisas espirituais, embora tendo senso divinitatis, capacidade de reconhecer a existência de uma divindade. Eles, quando entravam nos assuntos celestiais, para usar a linguagem dele, se perdiam no caminho. Ele disse, entretanto, a razão humana ainda é muito capaz, mesmo sob os efeitos da queda, para assuntos terrestres, para a ética civil, para a ética comunitária. E ele citava muito Cícero como sendo alguém que percebeu inúmeros insights morais, inúmeras verdades que mais adiante foram sustentadas de forma firme pela moralidade cristã. Ele cita Aristóteles, ele cita os estoicos. Então, existe um direito natural que é independente da vontade daqueles que detêm o poder. A Bíblia sustenta isso na carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos, no capítulo de número 2, Paulo diz assim, a partir do versículo de número 14, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são para si mesmos lei, os quais, mostrando a obra da lei escrita em seus corações, testificando também em sua consciência e de seus pensamentos, e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, Paulo diz que os pagãos, eles, muito embora não tinham uma lei escrita, lei revelada, que se continha no Pentateuco, eles eram lei para eles mesmos, ou seja, havia uma lei escrita em seus corações, na natureza humana, de maneira que eles tinham algo em si que os podia reprovar quando iam pelo caminho inadequado e os aprovar quando iam pelo caminho certo. Então, o que é que nós vemos? É que o direito, ele não é só uma forma dentro da qual se pode pôr qualquer conteúdo. Ele tem um conteúdo básico,
inegociável. Obviamente ele sofre as variações culturais em aspectos mais remotos, mais secundários, mas ele tem um miolo, um núcleo que lhe pertence naturalmente. Ele não é só um veículo para dar expressão a qualquer ideia, né? A sua própria natureza reivindica que determinadas ideias nele não podem caber e outras lhe são exigidas. Houve um filósofo justnaturalista francês chamado Georges Renard que dizia assim, que no nosso tempo, aí ele falava, nós juristas, né, ele era um filósofo do direito, nós juristas temos entregado o direito aos economistas, aos sociólogos, aos ideólogos de qualquer militância, porque nós estamos fazendo parecer que o direito é uma forma vazia e que outros poderes ou outras formas de conhecimento é que poderão lhe preencher o vácuo. Ele diz, mas chegou a hora de nós entendermos que somos nós, juristas, que temos que entender a natureza do direito e entender a que fins ele tende, ou para que fins ele tende, né? Então, hoje o que nós estamos vendo é uma tentativa de desconstruir a ideia desse direito natural. Nega-se até a existência de uma natureza humana, ou nega-se até a ideia de que a natureza humana tenha, em relação à dos animais, alguma superioridade. Existe um cidadão na Europa chamado Peter Singer, que defende que dizer que a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais específicos do ser humano, como privilégio do ser humano, é especicismo. A gente já ouviu falar de feminismo, machismo, né? Mas agora tem o especicismo. Para ele, nossos direitos não são diferentes dos direitos dos animais, né? Quando ele fala isso, ele mostra que nem de direito ele entende, porque o direito que eu tenho é algo que eu possa exigir. O animal não exige direitos, e a lógica do direito diz que quem pode ser titular de direitos pode ser também de deveres, e os animais não têm deveres. Se eles não podem estar devendo, também não podem estar exigindo, e nem tem como exigir por ausência de racionalidade. Mas ele sustenta tudo isso para vilanizar o homem como agente destrutivo da natureza e propor teorias que tendem para a eugenia, para o controle populacional via aborto, né, dizendo que nós, seres humanos, não apenas não somos diferentes dos animais, mas nós somos uma ameaça à vida animal, à vida da natureza como um todo. E ele chega mesmo a dizer o seguinte: eu prefiro uma samambaia já plenamente desenvolvida do que um óvulo recentemente fecundado. Ele diz: um animal em bom estado vale mais do que um homem em estado vegetativo, né? Num acesso de loucura, ele chegou mesmo a dizer que os débeis mentais deveriam ser mortos, submetidos a procedimentos aí de antecipação da morte. Aí ele disse da seguinte maneira: e se algum dia o ser humano tiver gosto por autofagia, eles poderão, ou por antropofagia, eles poderão servir de alimento. Você vê a loucura a que se chega. Mas o homem não é apenas quantitativamente diferente do animal, ele é qualitativamente diferente do animal. O animal segue instintos e tem procedimentos repetitivos, o homem é inventivo, criador, consciente, tem senso moral, ético, foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi colocado por Deus como tutor da natureza. Ele não é o depredador da natureza, mas a natureza o serve sem que necessariamente ele a esteja destruindo, porque Deus o colocou nessa posição, né? Interessante que esses, às vezes, que enaltecem o meio ambiente, chegam até a advogar um pensamento quase panteísta, divinizando a natureza e vilanizando o ser humano. Eles próprios dizem que a natureza existe há bilhões e milhões de anos, porque são evolucionistas, não são criacionistas, e que a natureza existe há muitos bilhões de anos antes do homem ter surgido. Então, ela poderá existir muitos outros anos depois de nós termos deixado de existir. Nós não teríamos como destruir a natureza.
eles não percebem que até quando eles falam da destruição da natureza, eles não estão falando do valor da natureza em si, mas do valor da natureza para o homem, porque seria a destruição da natureza como está agora, que tem serventia para o homem. Porque para eles não tem como a gente destruir a natureza. O mundo já teve um meteoro que caiu, segundo eles, que matou todos os dinossauros, ficou tudo na escuridão, já teve era do gelo, já teve isso, já teve aquilo, e a natureza para eles nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir. Se do nada surgiu a vida, na visão deles, o que é que impediria de, com tudo que o homem faz na natureza, e mesmo que destruísse tudo e se autodestruísse, do nada começar a vida de novo? Então, quando a gente quer proteger a natureza, não é porque a natureza tenha um valor em si, como se ela fosse divina, é o valor que ela tem para o homem, né? Na verdade, Deus criou a natureza para o homem. Deus diz que o céu dos céus a ele pertence, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, né? E a nossa herança será não apenas relacionada a um novo céu, mas também uma nova terra. Então a terra faz parte da herança que Deus estabeleceu para o homem, né? Nós temos que preservar a natureza, porque precisamos preservá-la para ela manter as condições de nossa vida e sobrevivência. Mas na visão dessas pessoas que colocam como se a natureza tivesse um valor em si, como se nós, seres humanos, fôssemos vilões, e a vida humana é que é a ameaça que tem que ser destruída, essas pessoas não percebem que nós nunca poderíamos destruir a natureza na visão deles. Porque se do nada surge a vida destruída, a natureza, maximamente ele surgiria a vida do nada, porque tudo surge do acaso. Essa natureza teria existido milhões de anos de nós e poderia existir muito tempo depois de nós, com novas formas de vida na visão deles mesmos. Então, quando a gente quer proteger o ambiente, de forma lógica, tem que ser proteger a vida para o homem. Portanto, nessa posição que o homem colocou o homem, de toda a natureza, essa natureza que a gente quer preservar, ela foi criada por Deus para nós e, portanto, nós somos zeladores da sua continuidade, porque ela é um presente, uma dádiva de Deus para nós. Nós, por exemplo, temos no direito natural a noção de família. O homem tem uma natureza social, e essa natureza social é que o faz aproximar, no caso o homem, de uma mulher, para gerar filhos, para que haja multiplicação e para que haja a fundação de uma sociedade. Todos nós no passado aprendíamos que a família era a célula máter da sociedade. Aprendíamos em sociologia que da família vem um clã, depois a tribo, depois uma cidade, depois forma uma sociedade ampla, né? Essa é a família que tem que ser protegida pela ordem jurídica, porque essa é a família que tem uma contribuição social a dar. Hoje em dia nós temos propostas, né, para se defender casamento entre pessoas do mesmo sexo, em nome da afetividade. Mas a afetividade é subjetiva. Será que eu posso dizer que aquelas duas pessoas que estão diante do juiz, dando a sua palavra, de que vão assumir um compromisso uma com a outra, elas têm afetividade? Eu não posso saber. A afetividade é insondável. Eu não posso fundamentar uma instituição como a família numa coisa que está fora do alcance da nossa perspectiva. Por outro lado, imagine uma pessoa casando e dizendo: não, quando eu casei eu não tinha afeto, não, então não valeu. Eu não posso fundar o casamento no afeto. O casamento existe como uma instituição a ser protegida pelo direito, porque ele cumpre uma função social. Os afetos são minha subjetividade, né? A minha amizade aqui com o meu vizinho, o direito não tem nada a ver com ela. É a minha amizade. É privativa, são os meus afetos. Se dois homossexuais quiserem viver juntos, aí a vida deles e tal, então eles vivam, mas qual é a relevância social que há nesse relacionamento para que ele apareça protegido de forma especial pelo direito? Qual é o papel público que ele cumpre? Já a união entre homem e mulher é aquela sem a qual não procriaria a espécie, a sociedade não subsistiria. Uma vez uma pessoa me disse assim: mas hoje tem como, por exemplo, duas lésbicas, uma delas fazer uma inseminação artificial. Nesse caso aí, não teria como essa família gerar? Eu digo: não,
porque ela está tendo um filho parasitando numa relação heterossexual, buscando o sêmen de algum homem. Então, essa união fértil é que deve ser protegida, porque ela cumpre um papel social. Pessoal, quem está dizendo isso não sou só eu, não. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela foi feita logo depois da guerra, e depois da guerra houve um renascer da ideia de direito natural. Essa ideia de um direito natural, um direito escrito no coração do homem, que é objetivo, que não está à mercê dos poderes constituídos, antes deve ser por eles reconhecidos. Essa ideia, ausente na época do nazismo e do fascismo, foi que possibilitou a ascensão desses regimes, que eram arbitrários, que entendiam que o direito servia de veículo para ideologias biológicas, ideologias políticas, que não tinham por si e em si nenhuma limitação. Depois da guerra, a humanidade ocidental ressensibilizou-se com a ideia de direito natural. Foi uma febre temporária, mas deixou o seu legado. O Tribunal de Nuremberg foi baseado nesse direito natural, onde os generais nazistas foram julgados, mas uma contribuição mais firme é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Participou dessa declaração, da feitura dessa declaração, indicado pela Unesco, um filósofo católico, mas de uma orientação cristã muito definida, chamado James Maritain. E esse filósofo, ele disse: nós debatemos sobre essa declaração e nós tivemos um consenso. Ele ficou impressionado, hein? Eu estou impressionado, ele disse, com o consenso. Como a humanidade, sofrida pela dor, sabe voltar ao que há de melhor. É preciso a pancada para a pessoa sentir aquilo que deixou para trás. Ele disse: nós discordamos na razão teórica, mas concordamos na razão prática. O que é que ele queria dizer com isso? Sobre como devemos agir, sobre o que é certo fazer, nós concordamos. Nós discordamos na justificativa para isso, porque tinha um lá que era budista, tinha um lá que era cristão, né? Mas eles reconheceram que existia uma lei moral, né? Que tinha uma voz comum. É igual à natureza. A natureza pode ser explicada de várias formas. Os cientistas têm as suas explicações aí de que nasceu de um Big Bang casual, de que a vida surgiu de um acaso, de que a evolução... A questão é saber com os fatos o que é mais plausível, né? E nós acreditamos que argumentar pela lei moral é um bom caminho para mostrar que nossa compreensão dela, pela vertente cristã, é mais plausível do que qualquer outra. Mas existem coisas que são constatativas. Se constata que na natureza tem ordem. A questão é de onde é que veio essa ordem. Se constata que a vida é complexa. A questão é o que fez a vida ser complexa. Constata-se que existe uma lei moral. A questão é de onde é que ela veio. E nós acreditamos, por isso nós estamos em eventos como esse, que a nossa cosmovisão cristã é capaz de dar uma explicação para isso melhor do que qualquer outra concorrente. Por isso que C.S. Lewis dizia: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não porque eu esteja olhando para o sol e vendo, mas porque através do sol estou vendo todas as outras coisas. Ou seja, ele cria um pano de fundo que dá clareza às outras coisas. E lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, por exemplo, está dito, sabe o quê? Que um homem e uma mulher têm direito de casar-se. Na verdade, essa questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a rigor está contra a Declaração de Direitos Humanos. Se alguém não quiser ir pela argumentação do direito natural, está contra, porque ela fala que todo homem e mulher maior de idade tem direito de casar e constituir família. Aí sabe como é que é definida lá a família? Está lá. É o núcleo natural da sociedade. Núcleo natural. Ou seja, a família que está lá não é uma família criada por uma ideia de alguém, construída por um discurso. É um núcleo natural, biológico da sociedade, porque sem ela não existe sociedade. Porque por ela a sociedade se desenvolve. Aí a nossa Constituição replicou a mesma ideia, né?
nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. Então ela dá uma definição que não é pelo afeto, ela dá uma definição que é objetiva e institucional. A família é aquilo que pode fundamentar a existência de uma sociedade, que pode fazer com que uma sociedade exista. Então tem que ser aquela constituída pela união entre homem e mulher, como a nossa Constituição expressamente diz. Aí a nossa Constituição diz assim, igual a declaração lá dos direitos do homem, a família é a base da sociedade, diz a nossa Constituição, a declaração lá diz é o núcleo natural da sociedade, e por isso, exatamente por isso diz, terá a proteção especial do Estado. Ou seja, o Estado olha para essa instituição, ele a protege, porque ela cumpre um papel. Então o Estado não é para proteger coisas que são da nossa privacidade, que não tem nenhuma relevância pública não, pelo contrário, aí eu quero a ausência do Estado. Eu não quero o Estado regulando meus afetos. Eu não quero o Estado dizendo se eu tenho amor pela minha esposa ou não tenho amor pela minha esposa, se eu tenho afeto por ela ou não tenho, eu quero que ele vá-se embora daí. Isso aí eu coloco entre os direitos fundamentais o direito à privacidade, à intimidade. São direitos oponíveis ao Estado, no sentido de que saia daqui, porque aqui é a minha privacidade, a minha intimidade. Agora ele protege a família, porque ela tem essa função social, pública, que vai além da intenção daquelas duas partes de dar continuidade à sociedade. Foi traduzido agora recentemente para o português um livro de Bertrand Russell. É muito interessante o livro, porque o Bertrand Russell foi um inimigo do cristianismo, violentamente contra o cristianismo. Mas Bertrand Russell diz, e defende a revolução sexual e tal. Aí ele diz, olha, eu não tenho nada contra a pessoa ter sexo antes do casamento, faça o que quiser, se quiser depois de casar, se divorciar, se divorcia. Aí ele diz, mas depois que teve filho, aí peraí, aí é assunto público agora. Quer dizer, o cara era ateu, o cara era inimigo do cristianismo, mas ele foi capaz de ver, pela lógica, que a partir do momento que uma união extravasa os limites da afetividade recíproca e gera filhos pelos quais a sociedade vai sobreviver e continuar, filhos que vão nascer dessa união, vão ser educados por essa família, então o Estado tem que proteger. O Estado tem que proteger essa união, né? Então, hoje nós vemos uma grande batalha para desconstruir a família. E o preço é elevadíssimo. O preço é elevadíssimo. Porque na tentativa de impor essa agenda LGBT e desconstruir a família, eles estão desconstruindo juntamente não sei quantas garantias jurídicas foram conquistadas historicamente. Por dar um exemplo, o sistema federativo foi totalmente dobrado nos Estados Unidos para favorecer a decisão da Suprema Corte para reconhecer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Havia uma lei da época do Bill Clinton, era democrata, mas foi da época dele. A lei era federal e proibia que os estados estabelecessem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí a Corte Suprema Americana disse que essa lei era inconstitucional, porque isso cabia a cada estado decidir. Aí a lei foi-se embora. Passado um tempo, ele disse que os estados impediriam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é que era inconstitucional. Ou seja, é indo e vindo. Primeiro, o assunto não é federal, é dos estados. Depois, não é mais dos estados, é federal. Então, todo o sistema federativo vai por água abaixo para satisfazer uma agenda desse tipo. Uma coisa parecida aqui no Brasil aconteceu com a recente decisão do STF, aí não é nem tanta questão da família, mas tem a ver com os nossos valores, da criminalização da homofobia. Nós, obviamente, não somos a favor de que uma pessoa maltrate um homossexual, um transexual, nada disso. Inclusive, a legislação já estabelece critérios para se punir agressão a uma pessoa independente de qualquer coisa. Está lá o homicídio, está lá a lesão corporal, injúria, difamação. Não precisa de uma lei para a homofobia, para que qualquer pessoa, inclusive homossexual ou transexual, sejam protegidos. Mas a militância para fazer a regulamentação da criminalização da homofobia é ideológica. Porque se essa palavra entra no jargão jurídico, aí passa a ser amanhã objeto de trabalhos científicos, de livros, de obras, de comentários jurídicos. E aí, como o termo é ambíguo, vago, sem um sentido preciso, então os doutrinadores, os escritores vão começar a alargá-lo
como bem quiserem. E aí ele vai ganhar uma amplitude que chegará a ameaçar a nossa liberdade de expressão, por exemplo, quando a gente disser que uma coisa dessa é pecaminosa. Então a gente resiste à palavra porque a palavra é um cavalo de Troia. Porque a palavra, ela tem a pretensão de chegar para dar presença a toda uma ideologia que acompanha, né? Então a gente tem essa rejeição ao uso da palavra. O Supremo decidiu que a homofobia seria crime, fazendo uma analogia com o crime de racismo. Existe um princípio, ele vale para o direito penal. Vou procurar aqui ser o mais claro possível. Esse princípio está na Constituição, está no Código Penal, chama-se princípio da reserva legal. Ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal. Reserva legal é porque está reservado à lei exclusivamente por essa fonte formal do direito chamada lei, que pode ser definido o que é um crime e uma pena. Por quê? Porque a pena no direito penal ela é muito grave, ela é muito pesada, é a privação da sua liberdade. É diferente de uma indenização que mexe só com o seu bolso, você vai para a cadeia, né? E a ideia do Ocidente toda é de proteger a liberdade, de ninguém ser surpreendido com a sua liberdade sendo ameaçada, com você sendo aprisionado. Esse princípio da reserva legal, ele veio da luta dos humanistas e de cristãos contra o direito penal da época da Inquisição, onde se permitia analogias, se permitia comparações, onde o promotor era o juiz, o mesmo que acusava era o que julgava, era o sistema inquisitório. Hoje nós temos um sistema acusatório, o promotor tem que ser um, o juiz tem que ser outro para garantir a imparcialidade do juiz. Nós temos que ter penas que não sejam atentatórias à dignidade absoluta, como açoites e tal, e nós temos a reserva legal como garantia de que nós só vamos poder ser privados da nossa liberdade por algum crime se for com o nosso consentimento expresso quando a gente elege os legisladores que farão essa lei, né? Então esse princípio está na Constituição. Ele é fruto de todo um processo de humanização do direito penal, encontra seu momento ápice no livro de César de Beccaria dos delitos e das penas. É um princípio reconhecido mundialmente, em todo o Ocidente, intocável, né? Então eu não posso punir com base em analogia. Interessante que tem um penalista atual, muito famoso, de esquerda, chamado Ferrajoli, né? O Ferrajoli não falou nada aqui sobre o Brasil nesse momento, mas o Ferrajoli, ele diz no livro dele lá, sobre garantismo penal, que não apenas não pode haver punição por analogia para garantir a reserva de legalidade, mas não se pode punir ninguém, mesmo havendo lei, se a tipificação do crime for genérica e não se souber o que é. Por exemplo, que a lei diga que os vagabundos têm que ser presos. Quem é vagabundo? O que é que você fez para ser vagabundo? Ele diz nessa lei aí, ninguém pode ser punido com base numa lei desse tipo. Por quê? Porque a pessoa poderia ser surpreendida com a prisão sem saber o que é aquela palavra, o que é que aquilo ali significa. Ora, se nem isso pode, quanto mais criar um crime novo, por analogia, que foi o que o Supremo Tribunal fez quando decidiu pela criminalização da homofobia. Existe uma regra no direito que é a seguinte: quando princípios que anunciam valores colidem, você faz um sopesamento entre eles. Por exemplo, uma pessoa falou da vida do outro e manchou a sua honra. Aí um vai dizer que tinha liberdade de expressão, poderia fazer isso, o outro vai dizer não, tem o direito à imagem. Aí o juiz não vai dizer que não existe liberdade de expressão ou que não existe direito à imagem, não. Ele vai dizer que as duas coisas existem, mas ele vai zonear. Bem, até aqui foi liberdade de expressão, que você excedeu. Ele vai estabelecer uma ponderação, um equilíbrio entre as duas coisas. Mas existem normas que não são princípios. O conteúdo delas não é um valor, como vida, liberdade, intimidade e tal. O conteúdo delas é um preceito. Faça isso, não faça aquilo. A gente chama essa norma no direito de regra. Pode ser uma regra de comportamento e de procedimento. Ela não está enunciando um valor como vida, liberdade, igualdade. Ela está dizendo o que é que você deve fazer e o que você não deve fazer. O princípio da reserva legal
tomou esse nome de princípio antes dessa definição nova que eu estou falando agora de princípio, que o entende como um valor enunciado. Esse princípio, na verdade, é uma regra. Ele não tem um valor, ele não está falando da liberdade, da igualdade, ele está dizendo não há crime sem lei anterior que defina. Ele está estabelecendo um procedimento ao juiz de que ele está proibido de punir se não houver lei. Então ele não está falando de um valor, ele está falando de uma ação. Ele está estabelecendo um procedimento. Então ele não é um ponderável com o outro. A diferença entre princípios e regras é que os princípios são ponderados. Eu posso dizer, até aqui foi liberdade de expressão, a partir daqui direito à imagem, mas existe liberdade de expressão e existe direito à imagem. Quando duas regras se conflitam, é uma ou outra. As duas não sobrevivem. Porque uma está dizendo faça isso, a outra está dizendo não faça. Eu não posso estar fazendo aquilo que eu estou obrigado a não fazer. Eu não posso estar encurralado. Então ou uma vale ou outra não vale. Esse princípio da reserva legal, ele é uma regra. Então basta que o Supremo tenha violado uma vez que ele revogou esse princípio. Ele não ponderou, não, ele revogou. O princípio diz não há. Só no caso de homofobia. Então esse princípio não existe mais, porque ele está dizendo que não há. Ele não está dizendo que algumas vezes há e outras vezes não há. Ele está dizendo não há. Então o Supremo quer às vezes maquiar a coisa, dizendo não, a gente ponderou esse princípio com o outro, mas não ponderou, porque ele não é um princípio rigorosamente falando. Ele não enuncia um valor para ser equilibrado com o outro, ele é uma regra. Ou ele é uma regra que se aplica sempre ou não se aplica. Inclusive a linguagem é absolutista, no bom sentido. Não há crime, não há. Sem lei anterior que o defina, nem pena, sem prévia combinação legal. Então essa decisão do Supremo, ninguém se dá conta disso, ninguém é capaz de trazer isso à tona. Mas ele revogou o princípio constitucional, quando ele deveria ser o guardião da Constituição. No direito tributário existe um princípio parecido, segundo o qual não se pode cobrar tributo por meio de analogia, o princípio da anterioridade da lei tributária. Tanto o princípio da reserva legal como o princípio da anterioridade da lei tributária tem a ver com o liberalismo político das nossas sociedades ocidentais, na defesa do indivíduo e da liberdade. O princípio da anterioridade da lei tributária é para eu não ser surpreendido no confisco da minha propriedade privada. Eu só posso pagar um tributo em relação ao qual eu saiba qual é a base de cálculo, a alíquota, fato gerador, se sou eu que tenho que pagar e tal, se tiver a lei, né? Da mesma forma eu só posso ser punido se houver a lei. O princípio da reserva legal protege a liberdade, o da anterioridade da lei tributária é a propriedade. Imagine se o Supremo Tribunal Federal resolvesse usar a mesma lógica para o direito tributário. Está lá na Constituição, imposto sobre grandes fortunas, previsto e nunca regulado por lei. O Supremo diz, o legislativo agora está muito omisso, vou criar esse tributo. Já pensou? Aí muita gente ia se solidarizar conosco, né? Basta mexer com o bolso, um bocado de gente aí ficaria moralista ao extremo, né? Mas note, princípios estão sendo destruídos para favorecer uma agenda. Lá nos Estados Unidos, o federalismo. Aqui, o princípio da reserva legal, a garantia máxima do direito penal. Na Inglaterra agora. A Inglaterra não tem uma Constituição escrita, uma Constituição costumeira, consuetudinária, uma Constituição baseada em suas tradições. Qual era a tradição inglesa? É um Reino Unido lá, Irlanda, País de Gales, Inglaterra, Escócia. O parlamento tem representantes de todas essas unidades. Mas se os políticos eleitos, por exemplo, pela Irlanda, lá no parlamento inglês, manifestarem que a Irlanda não quer o aborto, não quer o casamento gay, pelas tradições inglesas tem que ser respeitado. O parlamento leva em conta o que os políticos locais dizem, né? Então existe uma variação no direito dentro do Reino Unido. O parlamento pode ser comum, mas eles respeitam a posição, até agora. Recentemente, quebrando suas próprias tradições, seu direito constitucional consuetudinário, a Inglaterra, muito embora a Irlanda seja conservadora, seus políticos sejam majoritariamente conservadores, contra o interesse da nação e contra a vontade desses políticos, o parlamento resolveu decidir, não, a partir de agora a Irlanda não manda mais na Irlanda, não. E estabeleceram que lá tem que casar pessoas do mesmo sexo e realizar aborto. Quer dizer, você destrói uma Constituição consuetudinária, você destrói um sistema federativo,
Você destrói garantias penais para atender a uma agenda ideológica. Todo o direito, toda a estrutura do direito está quebrada. E se amanhã o Supremo quiser criar outros crimes por analogia? E se amanhã quiserem violar nos Estados Unidos as regras da federação por outros motivos? E se amanhã quiserem acabar com a Constituição consuetudinária inglesa e todo o restante? É uma situação de enorme instabilidade. Então a gente vê que para patrocinar uma agenda anticristã se vai devastando, né? Se vai desconstruindo. Mas a posição cristã, que eu estou dizendo, é consoante esse direito natural. Nós temos uma natureza social, e a primeira sociedade que nós formamos é a sociedade doméstica, sem a qual não existe a sociedade maior, sem a qual não poderia existir um Estado, né? Nossa natureza social procura não apenas companhia, mas multiplicação. Por isso que o certo é o homem estar casado com uma mulher, porque essa é a união fecunda e fértil, né? O que é que caracteriza um casamento no sentido constitucional, no sentido bíblico? O que é que caracteriza? União entre pessoas diferentes que poderão se complementar e gerar, ou seja, diversidade, homem e mulher. Complementaridade, não somente biológica, porque anatomicamente o corpo do homem foi feito para ter a relação com o corpo da mulher, mas uma complementaridade psíquica, porque somos diferentes do ponto de vista psíquico, né? Senão as mulheres não estariam toda hora brigando com a gente, né? Porque querem que a gente veja todas as coisas ao mesmo tempo, a gente só sabe ver de uma em uma, né? Então a gente tem uma complementaridade física, psíquica, diversidade, complementaridade e fecundidade. União entre duas pessoas do mesmo sexo não tem diversidade. E olha que eles falam tanto em diversidade, né? Tem que respeitar a diversidade, então não tem diversidade aí, tem só repetição. Não tem complementaridade e não tem fecundidade. Por que eu devo chamar essas duas relações pelo mesmo nome, se em tudo que as caracteriza, elas são diferentes? O objetivo é que a palavra família perca o sentido. Porque se família pode ser tudo, então ela não é nada. Se qualquer coisa pode ser chamada de família, ela é banalizada. Interessante que a Constituição diz assim, a nossa Constituição, que a união estável, que era a união entre homem e mulher, sem ainda o casamento, mas por um relativo tempo, ainda mais gerando filhos, ela era protegida pela Constituição com o fim de ser convertida em casamento. Então o Constituinte disse, ela está sendo protegida porque o objetivo de se proteger é estimulá-la a se transformar em casamento. Então naquele tempo o casamento era visto como uma realidade positiva. Você queria proteger uma união estável, não por causa que ela era uma união estável, mas para que, protegendo, isso servisse de um incentivo para que a pessoa chegasse ao casamento. Então o casamento é visto como uma coisa positiva, a família como base fundamental da sociedade. De lá para cá, as normas que começaram a ser feitas sobre o casamento são todas para facilitar o divórcio. Não precisa mais de tempo de específico para poder haver divórcio, não precisa mais de tempo de separação. Se for consensual, pode ser lá no cartório, bem simplesinho e tal. Quer dizer, em vez de eles estarem facilitando a conversão da união estável em casamento, eles estão facilitando o desfazimento do casamento. Então a nossa Constituição, ela está sendo rasgada. Essa Constituição ainda deve muito à herança cristã, porque nesse tempo aqui a sociedade, ainda que não tão intensamente como antes, ainda reconhecia o papel das contribuições cristãs, do direito natural. Se alguém quisesse falar diretamente no cristianismo, mas o cristão sustenta o direito natural. Hoje nós temos a ideologia de gênero, onde se quer que um homem, dizendo que é mulher, seja aceito por todos como mulher. O problema não é ele se dizer mulher, porque tem muita gente aí que se diz qualquer coisa. Tem um cara lá em Curitiba que diz que é o Henrique Cristo, tem um aí que diz que é dragão, tem um que diz que é isso. A questão é me obrigar a aceitar que ele é o que ele está dizendo ser. Essa é que é a grande questão, né? Quando uma pessoa ela pensa de si o que ela não é biologicamente, né? Ela tem algum distúrbio. Isso é bíblico. Nabucodonosor, a pessoa que era um animal, deixou as unhas crescer, se encheu de pelo e ficou andando igual um bicho, até que ele deu glória a Deus e saiu daquela condição.
E tem muita gente aí também assim. Tem pessoas que não apenas estão dizendo, sendo homens, que são mulheres, mas que são mulheres crianças. Um cidadão aí lá nos Estados Unidos vestido igual uma criancinha. Ele não apenas quis ser mulher criança. Tem um que disse que era um lagarto, que fez uma cirurgia. Tem um que queria ser um boneco aí de desenho animado japonês e fez uma cirurgia. Eu li uma vez um cara da área da psicologia, um livro dele, que ele dizendo que essas patologias nunca existiriam se não houvesse tecnologia para fazer isso. Ou seja, o homem, com muito poder, ele se desequilibra, né? A gente vê, por exemplo, aqueles grandes imperadores romanos. O Nero, quando começou, era um cara de bom senso. Quem conhece a história do Nero sabe que ele era um cara de bom senso. Depois ele ficou louco, empoderizando, satisfazendo seus caprichos. O Calígula, quando assumiu o poder, era um cidadão normal, mas depois ele já estava nomeando o cavalo monstro, né? Então o poder desequilibra as pessoas. E o poder tecnológico também. Eu posso fazer isso, eu posso me redesenhar, eu posso me tornar isso, posso me tornar aquilo. Toda sorte de patologia chega às pessoas. Então hoje nós temos muitas coisas desse tipo. Se houvesse a obrigatoriedade de nós reconhecermos um homem que se identificou como mulher, eu teria identificado como uma figura de desenho animado. Que sociedade seria essa que nós construiríamos? Qual seria essa sociedade? Então isso é uma verdadeira loucura, essa ideologia de gênero, e querem que as crianças aprendam que elas nascem com sexualidade neutra e, portanto, colocam banheiros para serem de uso comum por crianças do sexo masculino e feminino, brinquedos de conjunto, exatamente confundindo a cabeça da criança, né? C.S. Lewis dizia que a verdadeira educação era a propagação de humanidade. Ele dizia, quando o pássaro lá pega o seu filhote, levanta no ar em suspense para ver se ele move as águas, ele está propagando a natureza do pássaro, forçando ele a desenvolver aquilo que já lhe é da natureza. Aí ele diz, a nova educação, entretanto, diz C.S. Lewis, não é propagação da natureza, é propaganda. Ou seja, uma coisa incutida, né? Se quer constituir a pessoa daquela forma, não está desenvolvendo o que é humano dela. Você está querendo reformular o conceito de humano, né? Então, isso é um grave problema, né? A criança, ela precisa muito do pai para decidir as coisas por ela. Uma criança que alguém quer que ela seja muito livre, autônoma, e deixa ela decidir tudo, também pode ter superproteção, mas se você deixar ela decidir tudo, ela vai entrar em depressão na adolescência. Por quê? Porque o que torna a infância, tem muita coisa que a gente não precisa decidir, alguém decide por nós. Alguém diz, é aqui, não é aqui, é assim, não é assim, o limite é esse, não é esse, e a gente fica só com a decisão se a gente vai brincar com o barrinho ou vai jogar de bola, né? É isso que torna a infância agradável. Quando a gente fica adulto, a gente tem que fazer decisões que nos angustiam, né? Já pensou se essas decisões que nos angustiam, a gente fosse tendo que tomá-las desde a infância? Como é que a gente sobreviveria psiquicamente, né? Não é à toa que tem tanto adolescente perturbado, porque a família se ausenta e deixa para ele decisões com uma pretensa criação libertária, mas que onera muito, sobrecarrega muito, né? A criança, ela quer os limites, porque o limite protege ela. Quando você diz assim para uma criança, não pise aqui, e ela olha para você, aproxima assim o pé, ela não está querendo desobedecer, não. Ela está querendo saber se isso que você diz para ela é um conselho ou uma ordem. Não pise o pé aqui, porque eu estou querendo que você pise agora, porque está errado pisar. A sua reação vai dizer para ela, então isso aqui não é importante, não, eu posso pisar porque não reagiu nada. Se reagir firmemente, pronto, isso aqui é um limite, amanhã eu já não faço mais isso. Ela sente necessidade, ela provoca para saber os limites, porque os limites fornecem segurança para ela. Então, a ideologia de gênero é uma loucura. Tinha um ditado em inglês que dizia assim, o parlamento pode todas as coisas, menos transformar um homem em mulher e uma mulher em homem. Esse ditado em inglês era exatamente porque ninguém poderia imaginar que em algum momento futuro isso poderia acontecer. É como se fosse o cume, né? Pode tudo menos isso. Isso daí também já é demais. Uma pessoa que vive
fora da realidade, ela fica sujeita a psicoses. Né? Tem aquele filme lá, Psicose, o cara pensa que a mãe dele está viva, que ele é a mãe dele, não sei o que mais lá e tal. A pessoa começa a viver em mundos paralelos. Né? Na verdade, até para nós que somos cristãos, a ideologia de gênero é uma questão teológica. É a volta do gnosticismo. Os gnósticos diziam que a nossa corporeidade não integrava a nossa identidade. Diziam até que o corpo era um cativeiro da alma, que a esperança não era a ressurreição, era a desencarnação. O corpo não me pertencia, o corpo era uma brisura. Tanto que eles diziam, Jesus, que era tão santo, poderia ter corpo. Então, João teve que dizer, se não confessar que Jesus veio em carne, é do anticristo. Então, essas pessoas dizem, eu não sou o meu corpo. O meu corpo é masculino, mas eu sou mulher. Como se, dentro delas, elas não considerassem o seu corpo como parte delas mesmas. Dá vontade de dizer, então você crê numa alma imortal, se você não é o seu corpo, você crê numa alma imortal, está disposto a acreditar nisso? Que você tem uma alma imortal, pelo menos isso? Porque normalmente essas pessoas são materialistas, mas dizem que não são o seu corpo, então o que é que elas são? Não sobrou nada para que elas possam ser, né? As mulheres que defendem o aborto dizem, meu corpo, minhas regras, também não estão vendo o seu corpo como parte de si. Estão tratando o corpo como uma propriedade. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, minhas regras. O nosso corpo, ele não é uma propriedade que a gente faz o que quiser, né? Ele integra a nossa personalidade e é o primeiro lugar de proteção de um filho, de uma filha. Se espera que a mãe queira, logicamente, proteger. Então, a ideologia de gênero também é outro desafio que nós temos, que é ilógico, é irreal, só vai gerar psicoses. Né? A Bíblia diz, no princípio criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Tem uma passagem da Bíblia que eu sempre digo, quando eu li essa passagem no passado, eu não sabia por que o salmista tinha dito isso, porque parece tão óbvio, que necessidade de a gente dizer isso. Hoje eu entendo. É quando o salmista diz assim, foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos. Eu pensava, como é que a gente pode fazer a gente mesmo? Mas essas pessoas dizem isso, que elas podem se fazer, refazer. Eu sou o que eu quero ser. E é interessante que é com a palavra que elas se constituem, como se elas fossem divinas, porque Deus criou o mundo do nada pela sua palavra. Então eu digo que sou mulher, me tornei mulher, porque eu disse que era mulher. Aí se quer que nas repartições sociais, essa pessoa tem direito de usar um nome social. Ora, uma repartição pública era o lugar de maior transparência. Um dos princípios da administração pública é a transparência. Né? Uma pessoa pode enganar todo um serviço público usando nomes alternativos, principalmente mudando de um dia para o outro esses nomes alternativos. Então isso não satisfaz nem a exigência específica do interesse público. Né? Os serviços públicos têm que ser motivados pela impessoalidade, pela finalidade pública, não pelo capricho de alguém. Esse nome alternativo que ele usa hoje, pode não usar amanhã, pode substituir por outro, não tem registro, não dá confiança, pode gerar formas fraudulentas de se agir. Mas vejam que nós estamos perdendo, né? Até a preocupação com o interesse público. É um desmantelamento geral, sendo que a sociedade vai pensando essas coisas uma por uma, e eles não vão pensando porque está sendo destruído. O que vai ficar amanhã como resultado disso? Tudo aquilo que é imanente ao direito está sendo desfeito. Nossa Constituição sustenta a inviolabilidade do direito à vida, no artigo 5º. Né? Lá tem a alegação dos direitos individuais. O primeiro deles é o direito à vida, porque sem a vida ninguém tem mais nada. Um aluno meu chega para mim e diz, professor, a mulher não quer ter um filho, ela não tem direito por causa disso, direito por causa daquilo e tal. Eu digo, olha, não há nenhum direito que possa se sobressair sobre o direito à vida de um ser no ventre dela. Por quê? Porque qualquer direito que ela queira argumentar para opor ao direito à vida desse outro ser humano é um direito entre vários direitos. Mas quando ela suprimir a vida desse outro ser humano, ela não suprimiu só o direito à vida, não, ela suprimiu todos os direitos, porque sem a vida ele não tem direito nenhum. Então é uma desproporção.
em nome de um direito, digamos assim, acessório, secundário, você subtrair do outro, não um, mas todos os direitos dele, porque ele deixa de existir. A Constituição usa uma linguagem da sacralidade, é inviolável o direito à vida, ou seja, não pode mexer no lacre, não pode tocar na arca da aliança, é inviolável a vida humana. Uma vez eu fui palestrar sobre aborto lá na UFC e eu disse: me diga uma coisa, se você fosse Deus e você pensasse num ser humano vindo ao mundo com todas as dependências dele, né? O ser humano fragmento de um animal, não tem gás, não tem nada, precisa de todo cuidado, qual o lugar mais seguro que você colocaria esse ser humano, se não fosse no ventre da mãe dele? Você imagina um outro lugar mais seguro para ele? E não é uma ironia que no lugar mais seguro ele se sinta ameaçado, ele se sinta aterrorizado, desprotegido, né? Então a Constituição assegura o direito à vida. O Brasil é signatário do Pacto de São José de Costa Rica, que diz que a vida deve ser protegida desde a fecundação, né? Nosso Código Civil diz que desde a concepção os direitos do nascedor estão salvaguardados. Nosso Código Penal coloca o aborto entre os crimes contra a vida, né? A Declaração dos Direitos do Genoma Humano da Unesco fala dos direitos do embrião, do feto. E apesar de tudo isso, o Supremo acolhe ações judiciais para ampliar possibilidades de aborto, né? Ele já ampliou num caso, né? E alguns aí tramitam judicialmente. Ele deveria ter de plano recusado. Então quer dizer que ele acha que pode ainda ampliar casos de aborto em detrimento do Código Penal, em detrimento do Código Civil, em detrimento da Constituição, em detrimento dos pactos de que o Brasil é signatário, da Constituição, que fala da inviolabilidade do direito à vida. A Constituição não fala de direitos reprodutivos. Estão querendo trazer para o nosso direito palavras que não existem. Inclusive são nomes contraditórios. O abacaxi está aí. Direito reprodutivo inclui o direito da mulher de abortar. Como é que esse direito é reprodutivo? O que é que tem de reprodutivo nisso? Mas é porque isso daí faz você não ver, você pensa que é uma coisa boa, né? É a teoria dos círculos. Você tem um discurso assim bem simpático na periferia, mas lá no núcleo o discurso é mortal. Mas aí a sedução é pelo discurso da periferia. Não, ninguém está falando de matar, ninguém está falando de não proteger a vida. Nós estamos falando dos direitos reprodutivos da mulher. O que é que tem de reprodução? E matar, reproduzir para matar, então, seria isso? É como homofobia. Homofobia é um termo estratégico que é usado no sentido contrário. Se eu fosse homofóbico, eu tinha que ser protegido do homossexual. E fobia é medo, temor. Eu estou aterrorizado com o homossexual, sou homofóbico, alguém tem que me proteger. Mas o homofóbico é o agressor, porque as palavras sendo usadas de forma diferente confundem e passam a ser estratégias, né? Mas estratégias erradas. Eu quero saber que direito esse povo tem de falar em fake news. Eu disse uma vez para um grupo de pessoas na faculdade, eu disse: olha, vocês dizem que não existe verdade, que verdade é relativa, não existe verdade objetiva, então não reclame do fake news. Vocês estão reclamando do fake news por quê? Se não existe verdade para ser protegida, para ser salvaguardada, né? Então, se essas pessoas não acreditam em verdade, eles estão tão preocupadas em falar que mentiram, que falaram isso, que falaram aquilo, né? O interessante da cosmovisão cristã é que ela é um tapete onde o incrédulo está em cima, sendo que ele não sabe, você sabe, né? Então tudo que ele usar contra a verdade cristã, ele está dizendo com pressuposições cristãs. Aí você joga a pressuposição dele contra aquilo, né? Ele argumenta, mas ele não percebe que o argumento dele tem uma relação de dependência com aquilo que nós dizemos. Então ele nega a verdade
relativa, mas quer que isso seja aceito como verdade, né? Ele nega valores éticos absolutos, mas ele quer a universalização da tolerância como um valor. Então ele diz e desdiz. Ele precisa daquilo que nós pressupomos para dizer até o que ele diz, né? Por isso que C.S. Lewis dizia que toda ideologia é um fragmento da verdade. A ideologia ela atrai porque ela não é de todo mentirosa, ela é um fragmento da verdade, é uma parte da verdade. Aí ele diz: pessoas preocupadas com o meio ambiente dizem que nós temos que nos preocuparmos com as futuras gerações, assim como nós nos preocupamos com os nossos filhos. Aí ele diz: então pega a outra parte do decálogo para honrar pai e mãe. O mesmo decálogo que diz para você honrar seus filhos é o mesmo que diz que para cuidar dos seus filhos é o mesmo que diz para você honrar pai e mãe. Então eu tenho que levar em conta as tradições. Se eu tenho que proteger o meio ambiente para as futuras gerações, eu também tenho que honrar as tradições, porque são as vozes dos meus antepassados. Mas aí querem romper com a tradição e querem pensar só no futuro. Então, existe tudo é um recorte. Então nós temos o todo. Eles têm uma peça do quebra-cabeça, a gente tem um quebra-cabeça todo. Então a gente tem que mostrar isso, tem que confrontar as pessoas, a fim de que elas vejam. Nossa Constituição fala de proteção à maternidade. Se uma pessoa quisesse realmente pensar no bem-estar da mulher, iria pensar em ela ter direito a aborto, ia pensar em ela ter proteção na maternidade. Ela tem necessidades físicas, econômicas, vai ter filho, vai passar por problema, então que ela use o que a Constituição diz: proteção à maternidade. Aliás, proteção à maternidade não é proteção à mãe, é proteção a uma relação. A maternidade é uma relação mãe e filho. Então, se a Constituição protege a maternidade, protege a mãe e protege o filho, porque é uma relação, né? Nós temos na filosofia reformada um autor que tem sido muito difundido aqui pelo Brasil, Hermann Doivert, que ele defende uma coisa muito importante, que a família é anterior ao Estado. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem e a mulher, abençoou o primeiro casal, quando nem havia Estado, nada disso, disse: sede fecundos e enchei a terra. Então Deus criou a primeira unidade familiar, né? Deus criou a família antes de haver sobre a terra Estado, né? O Apocalipse termina como uma cidade, mas o mundo começa com um jardim e uma família, né? Então começa com uma vida doméstica. A família anterior ao Estado, por isso o Estado não pode redefinir a família, porque o Estado já nasce limitado pela família. A família é anterior a ele. Se ele engolfar a família, ele se torna totalitário. O que é um Estado totalitário? É um Estado que está onipresente em toda a sociedade, não deixou nenhum espaço para ela. Então a família é anterior. As universidades, as escolas também são anteriores à formação estatal, né? As associações profissionais são anteriores. Então o Doivert defende a soberania das esferas. O Estado tem o seu papel relacionado ao bem comum, mas ele não pode se intrometer na família, ele não pode se intrometer no ensino, na universidade e tal. Por isso que tem a chamada autonomia universitária, né? E a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz, no artigo 26, que os pais têm direito de escolherem com preferência qual é a educação que os seus filhos devem receber. Por isso que eu defendo, se for o caso, o homeschooling, né? Não, eu não quero que meu filho receba essa educação, eu quero que ele receba essa outra aqui, porque a família é anterior ao Estado, porque a família é anterior às instituições de ensino. Então você encontra várias vezes na Constituição assim: é dever da família, da sociedade, do Estado. Nós que tem uma ordem, é dever da família. A sociedade só vai resolver o que a família não resolveu, e o Estado só vai resolver o que a sociedade não resolveu. Mas o Estado hoje ele quer se antecipar à sociedade na resolução dos problemas e quer se intrometer na família, inclusive redefinindo-a. Esse é um Estado que tem ambições totalitárias. Pelo princípio da subsidiariedade, ele fica com o que sobrou, né? Com aquilo que é relativo ao bem comum, mas ele respeita todas as instituições que precederam. Então, pessoal, nós vivemos num tempo de desconstrução, mas nós temos o direito natural como um argumento a nosso favor
temos a historicidade dele, que é muito maior do que qualquer ideologia da moda hoje, né? Perpassou a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, foi esquecido, renasceu no pós-guerra. É muito mais seguro aquilo que a gente viu intuído por toda a humanidade em todos os lugares. C.S. Lewis, na Abolição do Homem, diz: o que surpreende muito mais com o que há de comum entre os homens do que há de diferentes. Aí ele coloca lá normas de Confúcio, do Pentateuco, de várias culturas humanas, mostrando convergência em aspectos morais. Nunca houve uma outra concepção de família que não a que nós temos. Nunca houve que não fosse constituído por um homem e mulher. Houve poligamia e tal, mas ainda era homem e mulher. Nunca houve uma noção de ideologia de gênero. Todas essas coisas não têm ancestralidade, são novidades sem nenhuma ancestralidade. Nós vamos perder tudo aquilo que nos constituiu em função dessas pequenas coisas. Nossa Constituição ainda é devedora dessa herança. É um argumento positivo também, né? Mas nós temos que nos arvorar de tudo isso e fazer resistência, né? Nosso lema, eu pensei num culto comum com esse título: até o último homem, né? Nós vamos resistir até o fim contra toda essa onda. Se eu não conseguir salvar o mundo, eu me salvo dentro do mundo, né? Mas quem não luta recebe. A tática da lavagem cerebral é pôr o cara calado, vendar a boca dele aí para ele não ter como falar e ficar dizendo uma coisa toda hora, sem ele argumentar e contra-argumentar até que aqui dentro na cabeça dele, né? Mas nós vamos fazer como Jesus diante de Satanás: está escrito, né? O diabo abriu a boca, a gente já está com a palavra, está escrito, né? Vamos nos firmar e vamos argumentar, vamos tornar os argumentos plausíveis dentro da comunidade acadêmica, já que as pessoas estão travadas no aspecto religioso. Lembremos-nos de que a cosmovisão cristã está de acordo com o mundo, porque o mundo foi criado por Deus. Então vamos para o que é natural, para a lógica da criação, porque ela nos favorece, porque o mesmo Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que se revelou nessa Escritura Sagrada. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus nesse momento. Acho que o irmão Fabiano depois vai anunciar. Não pode ser. Pode ser. Vamos fazer uma oração, que aí quem tem horário fica liberado. Se alguém depois disso quiser fazer alguma pergunta, ainda né, poderá fazer, né? Mas eu acredito que talvez o horário já esteja adiantado, a gente tem que anunciar a programação de amanhã. Então oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos tido da tua parte, pela tua palavra que nos guia, pela ciência de que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que o Senhor nos deu mente e coração para aderir à verdade com tudo que há em nós. Abençoa-nos nessa luta e peleja. Agradecemos-te mais uma vez por nossos colaboradores, doutor Ednildo, pastor Paixão, e por todos aqueles que têm vindo, participado e se envolvido com esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos hoje aqui a presença da professora Débora, da Faculdade de Educação, o professor João Batista, ali da UES, né, o professor Tiago Holanda, da Unicristos, e outros aqui que eu posso não ter visto ou sabido da informação, que estejam conosco, são todos bem-vindos entre nós. O pastor Silvério também aqui conosco, representando de igual modo a Ormesse, né? Alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma pergunta? Se não, quero dizer que até nos intervalos aqui nós podemos conversar e tirar dúvidas. Irmão Fabiano, avisa só o horário, meu irmão, amanhã